5, 4, 3, 2, 1. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem está assistindo a gente aqui no lançamento. A gente está aqui para a gravação de mais um podcast, é o primeiro podcast do ano. A gente inicia o ano com o tema Cenário Atual e Expectativas da LGPD em 2023. A gente resolveu trazer esse tema aqui porque no dia 28 de janeiro comemora-se o Dia Internacional da Proteção de Dados. Então, como primeiro a gente trouxe também um assunto por conta de uma data comemorativa, né, que foi o do empreendedorismo, inclusive quem não assistiu ainda está no nosso YouTube, está no nosso Spotify. Esse mês também a gente resolveu trazer esse tema associado a uma data comemorativa também. Eu sou, me apresentando, né, antes de mais nada, eu sou a Joana, eu sou Head de Marketing aqui na Mapa. Eu estou aqui com a Ana Bastos, ela é nossa Compliance Officer na Mapa, é também de PO, ela é especialista em Compliance. Junto com ela tem o Márcio Leão, o Márcio que é fundador da Mapa e da Emeric também. Eu passo agora a palavra para o Márcio, para ele falar um pouco mais para a gente aí da Mapa e da Emeric. Oi, pessoal. Já se faz aí 23 anos da criação da Mapa. A Mapa é uma empresa de contabilidade, auditoria, mas hoje a gente está trabalhando muito o nosso foco de fazedores de negócios. Nós somos uma empresa de oportunidades. Tem também outra empresa que trabalha conosco, que é a Emeric Leão Advogados, uma empresa focada na área jurídica, notadamente na área empresarial. Agradecer aqui a audiência de vocês. Estamos com um tema aí bastante interessante, um tema bem controverso, que tem dominado aí, pelo menos ao longo aí dos últimos anos, as questões aí de segurança da informação, proteção de dados. E nós temos hoje aqui uma pessoa bastante focada, a advogada Ana Bastos, que é a nossa Compliance Officer e que é a nossa DPO. Mas, Ana, que vem a ser DPO e Compliance Officer? Vamos dar uma publicidade disso daí. Fala pra gente. Sim. O Grupo Mapa, ele tem um programa de compliance, né? Que é focado nessa parte de melhorar as práticas de governança e criar uma cultura de integridade e desenvolvimento de negócios éticos. E o Compliance Officer é a pessoa responsável por gerir esse projeto internamente. Então, de pensar quais são as ações de conscientização que nós podemos fazer, atualização das políticas internas, do código de conduta, pensar e executar alguns dos treinamentos. Nós temos um canal de denúncia, né, que está disponível no site para aquelas pessoas que queiram se comunicar com a empresa de uma forma anônima. Então, o Compliance Officer vai fazer toda essa gestão para garantir e proteger que a conduta ética está sendo, né, cultivada dentro da empresa, tá nas práticas da empresa, nos negócios da empresa e também nos seus parceiros, né? Um dos nossos trabalhos é verificar quem são os parceiros com os quais nós estamos nos relacionando, responder também às demandas dos clientes. Tem muitos clientes que têm programa de compliance e a gente precisa comprovar para eles que nós temos um compliance eficiente, um compliance que funciona. Então, mandar toda a documentação para esses clientes. Então, o Compliance Officer tem essa responsabilidade. No mesmo sentido, a Mapa também pensando em proteger os seus dados pessoais, os seus dados confidenciais e principalmente os dados dos seus clientes, ela tem um programa de governança de privacidade de dados. E o encarregado de proteção de dados, ou a sigla, né, internacional, que é o DPO, é a pessoa responsável por fazer toda essa gestão e principalmente fazer a comunicação entre o titular de dados e a empresa e o titular de dados, a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou alguma outra autoridade governamental que venha a questionar algum ponto relacionado à questão de privacidade e proteção de dados. Então, o DPO é a pessoa que vai também acompanhar todos esses processos internos, as políticas internas de privacidade e proteção de dados, de segurança da informação, verificar se tudo que está sendo planejado está sendo executado, auxiliar nesse processo de conscientização, porque a gente
gente só vai conseguir implementar tanto as boas práticas de compliance quanto as boas práticas de proteção de dados se a gente tiver uma cultura, se nós tivermos a colaboração e o envolvimento de todos os nossos colaboradores e dos diretores, né, e dos nossos prestadores de serviços com esse objetivo comum, que é garantir tanto o comportamento ético quanto também a proteção de todas as informações, sejam elas confidenciais ou informações relacionadas à proteção a dados pessoais. Doutora Ana, então basicamente... Muita coisa, né? É muita Chega coisa. De falar tudo que É a gente fazer um resumozinho dessa questão aí. Então, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela deu diretrizes, né, e obrigações aos empresários ou também às pessoas físicas? Como é que é essa questão aí? Isso é focado só para empresas ou pessoas físicas também tem que se ater aí aos ditames aí da Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, não é só para empresas. Nós temos também os órgãos públicos, né? Então, pessoas jurídicas de direito público, de direito privado e também as pessoas físicas que tratam dados pessoais para fins comerciais. Um influencer, no caso. Isso, com fins econômicos. Sim. Então, se ela estiver desenvolvendo algum tipo de operação que envolva dados pessoais, que tenha fins econômicos, sim, tem que ter as boas práticas e ficar atenta às questões que estão estabelecidas na LGPD. Mas o que a gente percebe é o seguinte, então a LGPD ele é usado da empresa para o seu público externo e também para os seus colaboradores. Existem obrigações perante a proteção de dados dos clientes e dos próprios colaboradores da entidade? Sim, nós falamos de uma forma geral, né? A legislação fala de uma forma geral, operações de tratamento de dados pessoais. Então, não há na legislação uma distinção do que são esses dados internos ou esses dados externos, né? A empresa ela tem a obrigação de gerar proteção, medidas de segurança, medidas administrativas que vão garantir a segurança de todos esses dados, independente se são dados de clientes, de prestadores de serviços, de colaboradores. Com os dados dos colaboradores, muitas vezes a gente tem que ter uma atenção a mais, porque nós tratamos com dados, por exemplo, dos filhos dos colaboradores, né, de crianças, de adolescentes, a gente trata com os dados de saúde desses colaboradores. Então, assim, grande parte das empresas, tirando as empresas que trabalham com áreas de saúde, elas trabalham com esses dados pessoais dos seus colaboradores e muitos dados sensíveis. Então, é importante a gente se atentar a isso. E essa distinção, tem uma instituição internacional que chama IAPP, que ela faz uma distinção de documentação. Então, por exemplo, as empresas fazem o aviso de privacidade, que é o documento que vai falar para a sociedade como que você está tratando esses dados, vamos dizer assim, de pessoas de externos, de terceiros, e a política de privacidade, que é o documento que vai tratar como a empresa está tratando esses dados pessoais internamente dos seus colaboradores, dos seus sócios, tudo mais. E até só te interromper um pouquinho, falar, né, que na MAPA o site, a página de LGPD está indo para o ar agora em fevereiro, então quem quiser conhecer o aviso de privacidade da MAPA, acesse o site, compreenda um pouco mais de como que nós estamos fazendo esse tratamento desses dados, né, que eu acho que é importante a gente ressaltar que um dos princípios da LGPD é a transparência. Então, que a MAPA é muito séria nesse sentido e que lá nós estamos disponibilizando para todos que tiverem interesse o nosso aviso de privacidade. Que bom, eu sinto até confortável, né, com essa explanação sua, porque então a MAPA é um bom case de implementação do LGPD, é uma boa referência para se seguir aí. Como você traduz isso aí para a gente? Assim, esse trabalho é um processo contínuo. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente vai criar o aviso de privacidade, a política de privacidade, que está pronto, é aquilo ali. E, na verdade, nós já estamos nesse processo praticamente há 2 anos e essas medidas estão sendo implementadas justamente buscando essa maturidade. Então, nós já temos toda a parte de documentação, nós temos agora o site que vai estar disponível para a gente ter tanto
transparência, né, e a publicidade desse aviso de privacidade, como também o canal de comunicação com o titular de dados. Então, é outro ponto que a MAPA tem se preocupado muito nesse sentido. E eu acredito que sim, a MAPA pode ser considerada um case de sucesso. Nós tivemos o nosso seminário técnico semana passada, onde a gente fez um trabalho de conscientização. Nós temos também esses eventos como esse podcast, que tem buscado atingir tanto o público interno quanto o público externo, como ações também de conscientização. Então, a MAPA não se preocupa só em estabelecer esses documentos, mas também que criar essa cultura. Ações e medidas, né, técnicas estão sendo estabelecidas, então, questão de firewall, de antivírus, de proteção de e-mails, de rede, de sistema, de backup, de servidor online. Então, são várias iniciativas que estão sendo adotadas pela MAPA e que eu acho que vale a pena ser ressaltada, porque o objetivo é trazer fornecer essa segurança dos dados, tanto internamente, mas principalmente dos dados dos nossos clientes. Doutora Ana, esses sucessivos ataques que a gente tem visto aí em pequenas, grandes, médias, né, empresas, acho que não tem mais limite, né? Então o pessoal faz um ataque cibernético para a questão sequestra dados, pede aí pagamento para liberação, um resgate, né, através de criptomoedas. Qual que é a relação disso com o nosso universo de LGPD? Qual que é a relação? O que a gente pode fazer? São situações que as boas práticas de LGPD podem coibir? Sim, o objetivo da gente ter uma cultura focada, né, na proteção de dados e principalmente na questão da privacidade, ela reduz esses riscos. Por quê? Nós vamos tomar as medidas técnicas necessárias, então nós vamos criar as barreiras necessárias para impedir que esse tipo de invasão aconteça. Então aí nós vamos ter antivírus atualizados, firewall, nós vamos ter, por exemplo, questões de backups, né? Nós vamos ter redundância, porque se uma coisa dessa acontecer, eu tenho um backup atualizado ali que eu consigo voltar e não vou ter dados, não vou perder o acesso a esses dados, como a gente tem visto acontecer, né, no mercado. E tem a questão também da cultura. Como eu falei, não adianta nada eu ter ótimas ferramentas se eu não tenho pessoas que saibam utilizar essas ferramentas. Ou pessoas que entendam da importância dos investimentos que estão sendo feitos e sigam as regras, as recomendações para que aquilo ali para que esse tipo de situação não aconteça. Então, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de pendrive, né? Utilização de pendrives em máquinas. Ou até não utilizar, né? A recomendação é essa, né? Mas, assim, em situações que empresas que ainda não conseguiram abolir o uso de pendrives e HD externo, a gente tem que tomar cuidado, porque esse pode ser um meio de invasão, de colocar um vírus na rede. A gente tem que tomar muito cuidado com os e-mails. Então, assim, grande parte dessas, nas pesquisas mostram que grande parte dessas invasões, né, elas acontecem por quê? Por erros humanos. Então, você recebe ali um e-mail que está falando assim, acesse aqui o seu extrato do Banco do Brasil, mas você nem tem conta no Banco do Brasil, como que você vai entrar no e-mail desse? Ou, não, acesse aqui o seu... a questão do seu salário, mudou a conta, acesse aqui e tenha mais informações, senão você não vai receber esse mês. Então, assim, mas olhe lá, na verdade o e-mail é 54321@jhy.com. Então, assim, muitas vezes nós estamos tão no automático que a gente não se atenta para questões como essa. Então, é uma questão cultural e uma questão de conscientização. A partir do momento que a gente começa a falar sobre esse assunto, as pessoas começam a parar e a refletir antes de abrir um e-mail como esse. Então, a gente tem que sair um pouco do automático e conscientizar as nossas equipes sobre essas utilizações, sobre essas práticas de pendrive, de HD externo, de abrir e-mail que você não sabe quem que é o remetente, de, por exemplo, computador, né? Para não perder o computador, não perder o celular, ter medidas de segurança ali que caso você perca o computador, você vai conseguir bloquear o acesso a todas as informações que estão ali disponíveis. Então, existem diversas medidas que devem ser adotadas
para garantir a proteção dos dados. E quando a gente fala de LGPD dentro de uma empresa, a gente não fala só da questão da lei. A gente fala também dessas medidas de segurança que são importantes e são complementares, né? Não tem como eu falar, vou me adequar à LGPD se eu não falar sobre medidas de segurança da informação. Eu queria já aproveitar e te perguntar isso, que a gente já está aqui no meio do assunto, mas só para separar, uma coisa tem a LGPD e tem a segurança da informação. A segurança da informação é o meio que a gente usa para se adequar à LGPD, é isso? Sim, elas são complementares, né? A LGPD, ela vai trazer algumas questões jurídicas que têm que ser observadas. Então, por exemplo, algumas... A gente tem os princípios da LGPD que nós temos que observar no dia a dia, na aplicação dessas políticas, né, dentro da empresa. Nós temos a questão das bases legais, então eu tenho que entender se aquele tratamento de dado que eu estou utilizando, ele corresponde a uma base legal válida. Então, assim, tem algumas questões jurídicas que eu não vou aprofundar aqui, mas que nós vamos trabalhar dentro de um processo de adequação à LGPD. E, de forma paralela, nós vamos analisar essas questões de segurança da informação para verificar o que pode ser feito. Quais medidas técnicas podem ser implementadas para trazer segurança a todo esse processo. Porque não adianta nada eu respeitar os princípios da LGPD, eu fazer toda uma análise das bases legais, eu revisar todos os contratos, fazer uma due diligence dos meus fornecedores para verificar se eles também estão adequados à LGPD, para as pessoas com as quais eu compartilho os dados pessoais, se eu mesmo não estou fazendo o meu dever de casa, se eu não tenho ali um sistema de e-mails que me traga segurança, se eu não faço o meu backup, se eu não tenho essas barreiras protetivas. Então, assim, essas questões, elas trabalham em conjunto para que a gente consiga fazer uma adequação completa. A gente percebe que é um processo continuado. E como a gente tem sempre uma questão de evolução, de aperfeiçoamento, acho que a empresa primeiro deve tomar o conhecimento da necessidade, que é uma imposição legal, inclusive, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem que haver um processo de cultura da empresa, de aderência a essa cultura. Não basta a empresa ser aderente, os seus colaboradores, né, os seus fornecedores, todo esse ecossistema tem que ser aderente a esses mecanismos. Aí a gente sempre pensa o seguinte, a gente está num mundo hoje que se fala muito de transparência. A gente tem que ser transparente com os clientes, transparente com os colaboradores, transparente em tudo. Como a gente ser transparente, mas a gente ter essa questão da restrição da privacidade dos dados? Como a gente pode trabalhar no ambiente de transparência, mas com a questão da privacidade dos dados das pessoas? Sim, quando a gente fala do princípio da transparência, a gente fala muito mais no sentido de mostrar, né, para os titulares de dados de forma geral, como que você está fazendo isso. Então, consentimento também, né? Isso. O consentimento é uma base legal que a gente utiliza para poder justificar um dos tratamentos de dados que são realizados. Mas assim, por exemplo, como que eu dou transparência? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Márcio, né? Eu estou fazendo um contrato com o Márcio e eu estou pegando os dados pessoais do Márcio, por quê? Porque ele é o responsável, por exemplo, pela mapa naquele contrato. Então, ele vai vir o nome dele, vai vir o CPF dele, vai vir alguns outros dados pessoais que nós precisamos para dar legalidade àquele contrato. E aí, quando eu falo de transparência, eu vou falar para o Márcio assim, Márcio, eu estou pegando esse dado seu, justificado na base legal, né, do contrato. Esse dado ele vai ser armazenado aqui no nosso servidor. Nós temos uma redundância. E esse dado seu, nós compartilhamos, por exemplo, com esses sistemas aqui. Por quê? Porque é esses sistemas que nós utilizamos para fazer a nossa operação. Então, eu estou falando para ele qual que é a base legal que eu utilizo. Eu estou falando para ele quais são os dados que eu estou coletando. Eu estou falando para ele onde que eu estou armazenando, com quem que eu estou compartilhando. Então, nesse processo de transparência, eu não preciso divulgar os dados pessoais. Eu preciso falar como eu estou tratando aqueles dados pessoais. Isso é o princípio da transparência. A gente percebe
claramente uma mudança muito grande na privacidade dos dados. Anteriormente, as concessionárias, as prestadoras de serviços de telefonia, de energia, de água, eles forneciam, a gente sabia onde que a pessoa estava, o CPF, e absolutamente com um telefone, né, com uma conta, com qualquer coisa, a gente tinha um amplo acesso. E a gente vê que isso mudou. Hoje há uma preocupação muito grande com essa limitação desse acesso. Como é que funciona essa questão do consentimento? Eu vou ter que fazer um consentimento para isso, para aquilo? Como é que vai ser a vida de um cidadão comum? Como é que vai ser a vida de um empresário? Como é que vai ser a vida de um colaborador em relação à questão das informações? Acho que é público e notório com todo mundo que a gente está lá no momento de descanso da gente e chega alguém para vender plano de telefone, vender imóvel, nada contra imóvel, tá? Inclusive a nossa empresa, os queridinhos nossos, né, é o setor imobiliário, que a gente tem uma feição, um dinamismo, uma entrega muito boa. Mas a gente está lá no nosso descanso, como é que essas pessoas têm dado, o que pode acontecer com empresas que utilizam esses dados que não são autorizados? E o que a gente pode fazer para parar de receber? Porque eu não aguento mais também. Não, então, eu vou citar para vocês um exemplo de um cliente que ele é do setor imobiliário e ele tinha um lançamento de um prédio residencial e ele trabalha como qualquer outra empresa do mercado, ele trabalha com imobiliárias e com corretores. Então, tinham alguns corretores que estavam ligando incisivamente para um determinado cliente. E esse cliente pegou e falou, olha, eu não quero mais receber esse tipo de ligação. E o cliente entrou em contato com a construtora. Por quê? Porque estavam vendendo um produto da construtora. Então, ele não entrou em contato com a imobiliária, ele entrou em contato com a construtora, porque é a marca da construtora que está ali, né? O primeiro contato que ele está tendo, o produto que está sendo vendido é com a construtora. Então, ele entrou em contato com a construtora e falou, olha, eu não quero receber mais esse tipo de contato. Então, hoje, até com essa questão do princípio da transparência, todas as empresas elas têm que fornecer um canal de comunicação. Que seja um e-mail, que seja um telefone, ela tem que ter ali, quando você entra nos sites, tem lá, conheça a nossa política de privacidade, contato do DPO, entendeu? Contato do encarregado de proteção de dados. O certo seria que todas as empresas tivessem isso. A gente sabe que não são todas, mas se você entra no site de grandes empresas, você vai ver que elas já disponibilizam esse canal. Então, se for uma empresa que disponibiliza esse canal, o melhor jeito seria você entrar em contato por esse e-mail e falar, olha, eu não quero mais receber esses contatos, eu quero que você exclua os meus contatos da sua base de dados. E aí, eles vão fazer uma análise. Porque nem sempre essa solicitação ela pode ser atendida. Entendeu? Então, assim, mas aí nesse caso da construtora, o que a gente fez? A gente teve que descobrir quem que era a corretora de imóveis que estava fazendo essa ligação e ele formalizou tudo por e-mail, falando, olha, de acordo com o artigo 18 da LGPD, que fala dos direitos de titulares de dado, então é uma pessoa que você vê, ele tem conhecimento jurídico muito grande e falou, eu quero que você exclua os meus dados do seu banco de dados, senão eu vou acionar vocês judicialmente. E ele tem direito. Então, uma das inovações que a LGPD trouxe foi isso. Ela estabeleceu quais são os direitos dos titulares de dados. Então, hoje, eu, como titular de dado, eu tenho o direito de saber quais os dados meus que você tem no seu banco de dados. Eu tenho o direito de pedir para corrigir os meus dados. Eu tenho o direito de pedir para excluir os meus dados. Só que quando a gente pede para excluir os dados, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu sou uma ex-colaboradora da MAPA e eu quero pedir para excluir meus dados. Alguns dados eu posso excluir de imediato. Vamos supor que a gente tivesse aquele acesso biométrico. A gente não tem na MAPA, mas vamos supor que a gente tivesse. Esse acesso biométrico, a biometria dela eu poderia excluir de imediato. Porque eu não tenho obrigação nenhuma legal de manter aquela biometria ali. É até melhor não ter, porque a biometria é um dado sensível e requer proteções a mais.
Mas, vamos supor, os dados dela de entrada, de saída, aquele controle para controlar se teve pagamento de hora extra, se não teve, se faltou, se não faltou, se tirou férias, não tirou. Aquele controle eu não posso excluir. Por quê? Porque se ela saiu recente, eu tenho ali que ter informações relacionadas a uma possível ação trabalhista. Se ela pleitear qualquer tipo de ação judicial, eu tenho que ter informações para que eu consiga me defender. Existem informações tributárias, previdenciárias, que eu tenho obrigação legal como empresa de manter essas informações do meu banco de dados. Então, assim, quando você entra em contato com uma empresa e pede para excluir os seus dados, muitas vezes é recomendável que você pergunte até quais dados eles têm de vocês e qual base legal eles estão utilizando para fazer aquele tratamento. Porque aí você vai conseguir entender se ele pode excluir ou não. Entendeu? Porque tem situações que você não vai conseguir excluir. Uhum. Agora há pouco vocês falaram que é obrigatório, né? Toda empresa ela tem que se adequar à LGPD. E como que é, assim, tanto do ponto de vista para o colaborador quanto para o cliente? Isso. Tanto com os dados do colaborador como dos dados do cliente, a empresa tem a obrigação de proteger esses dados. A lei não faz esse tipo de distinção. A lei veio justamente para isso. A lei veio para garantir o princípio, o direito, né, da privacidade, da proteção dos seus dados. Nesse mundo que a cada dia é uma novidade, a cada dia é uma conquista, a cada dia é um descobrimento, a gente fica realmente preocupado, porque a gente tem notícias que, na China, a gente não tem mais Pix, nem teve o Pix. Na China, você vai conseguir, ou você já consegue fazer transações financeiras com base na leitura da íris. Então, a gente vai fazer acessos em empresas, né? Tem empresas que já liberam acessos nossos, né, em cima de questões de imagem, de digital, né, de íris. Então, essa proteção de dados ela pode ser direcionada para situações bem maléficas, né? E aí vem a proteção. A gente tem vivências na empresa impressionantes. Vou contar uma recente. Chegou uma pessoa, um possível cliente, eu quero montar uma empresa, não vou destacar aqui o segmento aqui para criar a privacidade dele, né? Mas eu já tenho muita coisa para fazer. Eu já tenho banco de dados lá da OAB, que eu tenho todos os advogados. É um cadastro seleto. Eu já tenho também um banco de dados de todos os filiados da entidade X. Eu já tenho banco de dados dos médicos lá. O CRM já me disponibilizou os dados. Então, eu estou com um público seleto para poder fazer as minhas ações. Como que eu devo fazer? Como é que eu tenho que acionar a nossa DPO num caso dessa vivência profissional que a gente teve? Primeiro, no aspecto até de informação, da gente prestar informação e da gente também não colaborar com uma questão que é vedada, que é proibida pela lei. Essa questão de compartilhamento de dados hoje é um dos pontos que a LGPD veio regulamentar. Então, eu não posso simplesmente compartilhar uma lista de contatos de determinada associação ou de determinada empresa. Antes acontecia muito isso, eu comprava um apartamento e logo vários prestadores de serviços vinham me procurar porque sabiam que eu tinha comprado, que essa informação tinha sido compartilhada. Isso acontece muito, né, doutor? Pois mas não deveria. A questão, por exemplo, de lojas, né? Lojas que compartilham esses dados, ou até mesmo casas noturnas, festas, shows. Então, assim, a LGPD ela veio tentar proteger esses dados pessoais para evitar esse tipo de vazamento e esse compartilhamento indevido. Hoje, para você fazer um compartilhamento de dados, isso tem que estar muito bem regulamentado, tem que ter um vínculo, tem que ter uma justificativa para você poder acessar esses dados. Tem uma questão que é a expectativa de direito, a expectativa de contato. Eu, como titular de dados, eu tenho expectativa de receber aquele tipo de contato? Eu já tive algum tipo de relacionamento com aquela empresa, com aquela entidade, com aquela associação em algum momento da minha vida? Por que eles têm os meus dados? E um dos pontos que a LGPD trouxe, que muitos empresários têm muita dificuldade de entender, é a questão da possibilidade de exclusão. Então, se passou o prazo legal, se passou o prazo estabelecido nos documentos da empresa, estabelecidos na empresa, você tem que deletar aqueles dados pessoais. Não quer dizer que você vai deletar os dados comerciais.
Entendeu? Então, por exemplo, eu não preciso deletar que em janeiro de 2013, eu vendi R$1 milhão. Mas eu preciso deletar que eu vendi 100 mil para a Ana, no CPF tal, no RG tal. Os dados pessoais da Ana, você não precisa manter ele mais, porque você já passou do prazo que você tinha aquele vínculo comercial com ela. Entendeu? Então, se hoje ele for fazer algum tipo de contato comigo, abordagem comigo, eu não tenho mais expectativa de receber nenhum tipo de contato. Eu nem lembro mais que eu fiz aquela compra há 10, 15 anos atrás. Então, é o que a gente chama, por exemplo, de anonimizar. Você pode anonimizar esses dados, ou você pode realmente excluir esses dados pessoais e manter os dados comerciais que são estratégicos para o seu negócio. Para você estudar as suas estratégias e ver se está dando ou não está dando certo, se você está crescendo ou não está crescendo em determinado produto ou em determinado segmento. Mas a LGPD trouxe essa questão e é um ponto que nós ainda precisamos nos amadurecer no sentido de entender e praticar a exclusão de dados. Ô, Ana, é obrigatório? O que a lei diz? A gente sempre fala que a parte mais dolorida, né, do corpo humano é o bolso. O que pode acontecer com as empresas que não estão atentas, as empresas que não estão dando bola, não estão implementando o processo de LGPD? A gente vê na internet já multas, a gente já vê como que vai ser esse processo. Existe realmente esse processo? Essa lei, como a gente fala aqui, essa lei vai pegar no Brasil? Como que está essa questão de ordem legislativa? Quando é que a gente vai ter efetivamente multas? Como é que está esse processo no dia a dia do empresário? Muitos empresários ainda não se conscientizaram da importância de ter, né, boas práticas de proteção de dados, de privacidade. Mas o que acontece? Como você até mencionou em um momento anterior da sua fala, Márcio, esse é um processo gradativo. Porque eu, como empresa, eu vou começar a ter a minha proteção de dados. E eu preciso me relacionar com pessoas que também tenham proteção de dados. Porque eu vou compartilhar os meus dados com você e eu preciso que você garanta que os dados que eu estou compartilhando com você estejam seguros. Porque se esse dado vaza lá na sua empresa, eu também sou responsável. Então, esse tipo de movimento do mercado, ele está acontecendo. Muitas empresas que estão buscando essa adequação é justamente porque o mercado tem exigido. Então, grandes multinacionais, né, que fazem transferências internacionais, que estão com sede em países que já têm uma legislação mais madura, elas já estão com uma melhor adequação e elas têm exigido isso de seus fornecedores. A gente tem conversado com algumas empresas que estão nesse caminho. Existem outras empresas que, por tratarem de muitos dados pessoais, elas têm essa preocupação. E elas não querem estar expostas ao mercado no sentido não só de multa, mas no sentido de confiabilidade. Eu trabalho com muitos dados. Eu sou uma empresa, eu trabalho com muitos dados confidenciais, com vários dados pessoais, e eu não quero a minha empresa exposta no mercado por questões de vazamento de dado, por questões de não poder atender os meus clientes porque os meus dados foram criptografados, eu não tenho mais acesso a esses dados. Ou de chegar a informação para o meu cliente que os dados dele foram vazados. Então, isso é reputação. É um outro ponto que faz com que as empresas se preocupem em se adequar à LGPD. Eu tenho uma reputação no mercado e eu preciso garantir essa reputação até para eu continuar crescendo, continuar com os meus clientes, continuar nesse processo de ascensão. E tem algumas empresas que realmente estão preocupadas com essa parte das sanções, das multas, que ainda é incipiente, mas está no processo de implementação. O que a gente tem visto... Já tem, inclusive, na própria lei, a gente já tem essa parte das sanções, né? A gente já tem a questão de 2%, a gente tem a limitação de 500 milhões... Não, 50 milhões. 50 milhões. Por vazamento. Por vazamento. Então, pode chegar nos 500 milhões, né? Sim. Uma prática reiterada. Então, nós já temos isso. Porque na nossa prática profissional...
eu entendo que até LGPD é uma questão adicional, é uma questão de penalidade, porque o direito à privacidade, o direito à privacidade dos seus dados, até da sua imagem, a gente vê já muitas ações de indenização com pesadas decisões judiciais nesse sentido. Não bastasse questões de ordem específica, genericamente, né, a gente já vê todo esse processo, a gente já vê no judiciário uma questão já consolidada no sentido de indenizar, de proteger esses dados, né? O judiciário está aderente, está atento a essas questões. Complementando o que você tinha perguntado, assim, eu não vejo que é uma questão de questionar se vai pegar. Por quê? Porque nós já tivemos até o ano passado uma alteração na nossa Constituição Federal para incluir a questão de proteção de dados na Constituição. Então, assim, é uma coisa muito mais ampla, não é simplesmente uma lei ali pontual que está sendo implementada em questões específicas. É status constitucional, né? Isso, hoje a gente já tem um status... uma necessidade também, assim, a cada dia tem mais avanço tecnológico e principalmente falando aqui como representante do marketing, a gente sempre tem ferramentas novas para chegar nos dados das pessoas. Se não tiver uma lei, alguma regulamentação, onde é que a gente vai parar, né? Esse é um ponto que tem sido muito questionado. Na verdade, assim, as leis de privacidade de dados, mundialmente falando, elas surgiram muito até por questões do avanço da tecnologia. Então, com o avanço da tecnologia, com essa captura de dados online, dessa exposição que nós estamos o tempo inteiro, com Alexa dentro de casa, filmagem dentro de casa, entendeu? Acesso a computador e celular o tempo inteiro. Hoje nós vivemos com o celular na mão. Então, assim, ali são diversos aplicativos coletando diversos dados. Então, essa preocupação que veio... que surgiu essa necessidade de começar a se regular algumas questões. Então, internacionalmente, surgiu esse questionamento e estão surgindo outras legislações para garantir que a gente consiga proteger alguns pontos do avanço da tecnologia, porque assim, o avanço tem sido muito rápido, a gente tem visto cada vez mais essa questão do avanço tecnológico e dos impactos que isso tem trazido, por exemplo, a questão de influência de comportamento, né, influência de consumo, ali você abre um computador, você pesquisou uma passagem aérea hoje, quando você abre seu computador, tem 300 passagens aéreas ali aparecendo, tem vários documentários que falam sobre essa questão de fake news, de redes sociais utilizadas para questões políticas. A gente tem o exemplo do vazamento de dados do Facebook nos Estados Unidos, a eleição do Trump, questiona-se muito a questão de eleições no Brasil também. Então, assim, hoje, a tecnologia, se ela não for regulamentada e se nós não soubermos utilizar ela da forma correta, a gente pode caminhar para extremismos, para informações alteradas, né? Fake news. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. E essas legislações estão vindo para tentar proteger essas questões. Mas aquela questão que a gente estava falando de se vai pegar ou não. Sim, se vai colar. Se vai colar. Se veio para ficar essa lei ou é mais uma delas. Então, um ponto que eu queria reforçar é essa questão da alteração na Constituição que a gente teve. Então, na minha concepção como advogada, né, eu acho que não tem mais o que questionar. A partir do momento que você faz uma alteração na Constituição e coloca isso como proteção de dados como um dos direitos fundamentais, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que vale a pena a gente falar também que muitas vezes as pessoas falam mas a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda não está multando, ainda não está investigando. A gente tem que ver que eles estão avançando muito na estruturação de todos esses procedimentos. A gente pega a agenda de trabalho deles, a agenda regulatória de 2023 e 2024, está muito focado em... detalhar alguns procedimentos que tem que ser feito, alguns
trazer mais informações para a sociedade de como fazer a questão da proteção da criança e do adolescente, fazer a proteção, como que tem que ser feito o mapeamento, né, das operações de tratamento e também essa questão das punições. Hoje, judicialmente, a gente tem visto muitas ações com enfoque do direito de defesa do consumidor. Então, o vazamento de dados utilizados e mais combinando, né, com a questão do Código de Defesa do Consumidor. Teve até uma operadora de telefonia que foi multada na casa dos 10 milhões de reais. E isso foi de agora, é recente, né? Se a gente procurar aqui agora... se a gente procurar agora no Google, a gente acha essa informação. Só que a gente vai aqui, né? Não vamos falar qual que é a operadora, mas está na internet. Está na internet, mas nós vamos manter aqui a nossa privacidade da empresa. Foi uma decisão, né, que partiu do PROCON e foi validado pelo Judiciário. Então, assim... Foi vazamento de dados. Isso, vazamento de dados. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Hoje o direito ele está totalmente integrado. Né? Não existe aquela questão de você olhar só por um ângulo. A gente tem que olhar o direito de uma forma completa. E isso impacta no negócio, impacta no financeiro, impacta nos clientes. Então, é importante a gente ficar atenta que não é porque a ANPD não está fazendo o trabalho dela, mas existem outras instituições que estão fazendo. Então, é importante a gente se atentar a essas questões também, porque se tiver um vazamento de dados relevante, sim, independente de ANPD, o PROCON, se comprovado, né, que os consumidores tiveram dano, sim, o PROCON pode trabalhar como tem trabalhado nesse sentido. Eu tenho que fazer uma pausa aqui para falar a parte que eu mais gosto, que é curtam, deixem um like, comenta e o que mais? Segue. Compartilha, segue. Ainda não aprendi. Nas próximas vai sair. Curta, comenta, segue, compartilha, isso aí. E também... Que produção? Spotify. A gente também tá com o canal no Spotify. E já tem um episódio lá disponível, o do ano passado, de dezembro, sobre empreendedorismo. Esse episódio e os próximos todos vão pro Spotify também. Eu também esqueci de mostrar o Astromapinha, que tá aqui de novo com a gente. Ele é nosso mascotinho. Ele vai sempre vir fazer companhia. Ele é nosso quarto convidado. Não, bacana, Joana. Agora, lembrando o seguinte, a implantação tanto do compliance como do LGPD, que é a matéria do nosso podcast, da nossa conversa aqui de hoje, o Emeric Leão tem no seu portfólio esses serviços de LGPD. É caro? É demorado? Como que funciona? Como é que é essa questão relativa a uma contratação? Como que você pode falar aí, Ana, sobre essas questões aí de LGPD para o meio empresarial? Então, é caro. É muito relativo, né? Então, assim, o que é caro? O que é caro para mim pode não ser caro para você. Caro, às vezes, é aquilo que é supérfluo, né? E no nosso caso, não é supérfluo. Então, é mais caro que a multa? Não é mais caro que a multa, entendeu? Então, se pensar por esse lado, é muito barato. Porque não dá nem 10%, nem 1% do valor da multa. Mas assim, falando, né, brincadeiras à parte, eu acho que essa questão de caro ou barato está muito vinculada à estratégia da empresa. A questão de você implementar tanto um programa de compliance quanto um programa de LGPD, ele tem que estar vinculado à estratégia da empresa. Isso não pode ser uma questão meramente operacional. Quando a gente faz um trabalho de adequação à LGPD, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico, é você fazer um mapeamento, onde, dentro de todos os processos da empresa, onde que tem dados pessoais. Se você parar para pensar, um mapeamento desse é riquíssimo, é totalmente estratégico para a empresa. Então, assim, existem situações que são detectadas num processo desse de mapeamento que facilita o trabalho de outras áreas relacionadas à parte de gestão, à parte estratégica da empresa, à parte de pessoas. Então, assim, essa questão de caro ou barato, eu acho muito relativo. No meu ponto de vista, é um investimento que tem que ser feito
Por quê? Porque você não está só se adequando a uma legislação, mas você está garantindo, né, a perenidade da sua empresa, você está garantindo a reputação da sua empresa, você está se consolidando no mercado perante seus concorrentes. Então, assim, é um critério de diferenciação, é um critério para aumentar a sua competitividade, dependendo do segmento que você trabalha. Então, eu já vi empresas, situações em que eu tinha 2 fornecedores, que o meu cliente tinha 2 fornecedores e que ele optou por aquele que fornecia uma maior segurança para ele. Por quê? Porque ele quer evitar dor de cabeça. Porque, além de você fazer a tarefa de casa, você tem que garantir que o outro está fazendo também. Então, eu não vejo como caro, porém é trabalhoso. Não vou falar que não é trabalhoso, por quê? Porque precisa do envolvimento da diretoria, da gestão, dos colaboradores, tem que ter uma criação de um comitê que vai fazer toda a parte de acompanhamento desse processo de implementação. A consultoria externa, ela traz o que está na legislação, nas boas práticas nacionais e internacionais, na jurisprudência, mas o comitê é que traz essa essência da empresa. É que conhece a empresa, que vai poder falar, olha, a gente tem que ir por esse caminho aqui é viável, aqui não é viável. Então, essa composição é extremamente necessária para que a gente consiga alcançar os resultados. O prazo, normalmente, eu recomendo que seja de 8 a 12 meses, dependendo do porte da empresa, né, e da agilidade dela. Não pode ser uma questão muito rápida, muito célere, porque tem o processo da cultura, da adesão à cultura, os processos, né? Que eles têm que ser reiterados para que a gente tenha uma consolidação de LGPD dentro da empresa. Sim, era até um ponto que a gente estava discutindo lá no seminário técnico. Eu apresentando todos os documentos, só de compliance, ou só de LGPD e segurança da informação, são 15 documentos. Então, assim, tem documentos que são específicos, por exemplo, para a área do marketing, tem documentos que são específicos para a área de tecnologia, tem documentos que são gerais, mas se você entrega todos esses documentos, dá um book ali de 300 páginas, nenhum colaborador vai parar para ler. Então, assim, é um trabalho tanto de mapear, quanto de elaborar esses documentos de acordo com a realidade da empresa e também de treinar e conscientizar os colaboradores, os diretores, os gerentes em relação a esse material. Então, não é um processo simples que você faz ali em 1 mês, 2, 3. Não é. Muitas vezes a gente demora 3 meses para fazer a parte do mapeamento. Por quê? Porque você tem que sentar, conversar, entender como é que funciona, para depois, com esse conhecimento, com esse mapeamento dos riscos, entendendo qual é o grau de maturidade que a empresa tem em relação ao assunto, poder elaborar os documentos de forma adequada. E depois fazer toda essa parte de treinamento, de conscientização, de podcast, de tudo. Aí você usa todas as ferramentas, né? Para que a pessoa... Uma das partes mais difíceis é essa coisa de criar cultura, de colocar na cabeça ali do colaborador por que ele tem que aprender, sei lá, sobre compliance, por que ele tem que se atentar àquilo. Mas é realmente, porque assim, o mapeamento e a parte de elaboração dos documentos depende muito mais da gente, né? Da consultoria que está realizando. A parte da cultura e da prática tem que envolve todo mundo. E assim, muitas vezes você vai lá, treina um colaborador hoje, mas amanhã ele já não está mais na empresa. Existe uma rotatividade normal em todas as empresas. Então, assim, por isso que a gente reforça que tem que ser um processo constante. Não é um processo que você vai fazer um treinamento hoje e que daqui 2 anos você vai fazer de novo. Não. Porque daqui a 2 anos, se brincar, você já renovou 80% do seu quadro de colaboradores. É importante o relato da MAPA, porque essa questão da proteção de dados dos clientes, ele inclusive se confunde com os nossos princípios de eficiência, de boas entregas, porque nós temos dados sensíveis, nós temos dados de faturamento, nós temos dados de fornecedores, de clientes, e que seria um campo fértil para que alguém pudesse divulgar esses dados de natureza, né, de concorrência desleal. Então, nós temos essa preocupação, não é à toa que nós já implementamos na MAPA e estamos em processo continuado, né, já são 2 anos? 2 anos. 2 anos de processo, na qual a gente tem essa segurança, a gente quer dar segurança
essas informações. Gente, uma declaração de imposto de renda, ela é guardada, né, por um princípio de sigilo constitucional. Nós temos que não só saber disso, nós temos que praticar isso cotidianamente. Por isso que nós fomos laboratório sobre essa questão, vimos a importância do LGPD e estamos divulgando aqui, né, trazendo os serviços do Emeric Leão, que é outra empresa, para que ela possa prestar esses serviços aí para a comunidade. É uma questão essencial, é uma questão de posicionamento perante a comunidade, é uma posição de cultura perante colaboradores, perante todo esse ecossistema que a gente vive hoje, né? E é importante reforçar, assim, hoje em dia a gente tem ouvido falar muito sobre aquela questão de ESG, né, de governança, de ambiental, de social. Sim. E existem regulamentações, eu acredito que é a da CVM, que inclui a questão da LGPD dentro do social. Por quê? Porque é essa questão que você está tendo da preocupação com os direitos dos titulares. E esses titulares são colaboradores, são os clientes. Interrompendo aqui, são várias as vezes de contratos com multinacionais e às vezes grandes empresas, que nos contratos há a obrigação, você tem que declarar que você está atento aos processos, você pratica, você é cumpridor da Lei Geral de Proteção de Dados, sob pena de não contratação. Sim. Então, isso é corrente, isso já não é novidade, isso é uma imposição nesse meio já contratual dessa informação, né? Da adesão a esses preceitos. Sim, por isso que um dos pontos que, quando você me perguntou se essa lei vai pegar ou não, o primeiro exemplo que eu dei foi esse, porque hoje, contratualmente, já existe várias empresas que estão se comprometendo com a adequação à LGPD. E o que está acontecendo? Tem uma lei que impõe e eles estão assinando vários contratos com clientes, né, com fornecedores, se comprometendo a cumprir coisas que eles não estão cumprindo. Então, assim, eles estão aumentando o seu risco e a sua exposição. Porque eu não estou só descumprindo uma lei, eu estou descumprindo uma lei e contratos que eu estou estabelecendo. Então, assim, essa questão, eu acredito que ainda é incipiente, muitas pessoas, muitas empresas ainda precisam se adequar. Eu já escutei de amigos, né, que têm negócios, que eu fui falar sobre o assunto, e ele falou assim, não, estou esperando para ver o que vai dar. Então, assim, isso depende muito do tipo de gestão que você aplica no seu negócio também, né? Tem gente que tem uma maior exposição ao risco ou que tem outras prioridades, né? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho como mapa é fazer o nosso dever de casa, igual nós estamos fazendo, e divulgar isso para a sociedade. Essa experiência, né? Essa experiência, esse case de sucesso, entendeu? E trazer essa segurança, né, para as empresas, para os clientes, que o nosso dever de casa nós estamos fazendo e que nós temos consciência que não é uma coisa que a gente vai ter 100%, né, de garantia, mas que o que está na nossa mão, no nosso poder, no nosso controle, nós estamos realizando todas as medidas necessárias para garantir a segurança desses dados. Agora, Ana, eu acompanho de perto, tá, essa busca sua. Você sempre está aí em eventos, você trazendo notícias, sempre atualizando, né? Não só aqui em Goiás, mas eu tenho visto essa atuação bastante expressiva, né? Comandando essa área de LGPD, e a gente vê que existem protocolos, existem processos internos que têm que ser regulamentados, né? Você falou agora há pouco lá que tem 15 books, né? Então não dá para a gente falar que fez por fazer. Existe a necessidade de fazer bem feito, de fazer que com pessoas gabaritadas, né, com todo esse conhecimento, toda essa busca incessante que você tem do aprimoramento. Então, conta pra gente como é que é essa questão. Existem protocolos, não dá para chegar, tá feito, eu fiz, tá feito. Não é bem assim. Hoje em dia existe, né? A gente tem como referência, hoje a nossa legislação,
de uma certa forma, ela é simplificada. Ela ela te fala o que você tem que fazer, mas ela não te fala como fazer. Esse é o principal ponto da LGPD. Então, assim, o que a ANPD tem trabalhado é justamente nesse como fazer para você estar regular. Só que ainda faltam, né, vários caminhos para a gente trabalhar como autoridade nacional. Mas a gente tem... Só lembrando, né, que a ANPD é uma entidade, né, criada pela lei da LGPD, que é a autoridade pelo governo federal, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade encarregada de toda a fiscalização e da condução desses processos de LGPD. Isso, ela cuida tanto da parte da regulamentação, Sim, que é esse como fazer, como também da fiscalização, né, desse processo, de como que as empresas, as entidades, os órgãos públicos estão se adequando à LGPD. Mas, assim, nós temos outras legislações que nós podemos utilizar como referência. Então, assim, nós temos já mercados maduros, como o mercado europeu, que já está discutindo questões muito mais aprofundadas, como a questão da regulamentação da inteligência artificial, que já tem aplicado multas. Então, assim, por exemplo, a gente falou aqui muito da questão do princípio da transparência. Tem vários julgados na Europa que empresas têm sido punidas por não respeitar os princípios ou por utilizar uma base legal errada. Vocês falaram, por exemplo, da questão do consentimento. Muita gente acha que LGPD é consentimento. E o consentimento, eu dar o consentimento para utilizar os meus dados, é uma base legal específica dentre todas as outras que a gente tem. E como que funciona essa questão do consentimento? Que eu acho que é importante a gente reforçar. O consentimento, ela é uma base legal muito frágil. Por quê? Porque, vamos supor, eu te dou o meu consentimento para você utilizar meus dados. Mas se eu virar para você daqui meia hora e falar, Márcia, eu não te dou mais meu consentimento, você não pode mais usar. E para você requerer o meu consentimento, esse consentimento, você tem que me falar para quê, como, quando, por quanto tempo. E aí você tem que gerir. Se eu te falar, Márcia, eu te dou meu consentimento por 48 horas. Então, daqui 48 horas você não pode mais trabalhar meus dados. E aí, se você pega os dados de 100 pessoas que te falam, não, a cada 48 horas, você entendeu? Você tem que ter um sistema para gerir os consentimentos. A gente vê de forma muito clara essa questão do consentimento, né, no tocante a dados de filho em escola, que a gente assina, né, falar, a gente tem que passar dados, tipo sanguíneo, telefone de contato, responsável. Existem dados que a gente, às vezes, é induzido a apresentar, mas são necessários. Uma anamnese também médica, que você tem alguma alergia, qual que é o seu tipo sanguíneo também. Então, existe uma série de questões que você faz esse consentimento e ele não tem nenhuma decorrência de infração, de nada, até porque você assina e você assim declara, né, Ana? Sim. Um outro exemplo também que é muito utilizado o consentimento é quando a gente faz uma compra online. Então, você vai lá, fez uma compra online e embaixo tem um quadradinho onde você vai lá e marca, eu autorizo, me mandar promoções, me mandar informações, novos catálogos. O consentimento é muito utilizado para a questão do marketing também. Então... O nosso marketing lá na Mapa tá tudo certinho, né? Tudo certo. A gente só dispara para quem dá o consentimento. Ótimo. Não, e assim, pode disparar também para pessoas com os clientes, fornecedores, pessoas que têm vínculo, que têm relacionamento. Mas essa questão do consentimento é muito sensível, porque a partir do momento que a pessoa revoga o consentimento, você não pode mais tratar aqueles dados. E a pessoa que revogou, ela tem que ter consciência. Então, por exemplo, você deu o exemplo aí dos filhos. Se você vai lá e revoga, como que a escola vai tratar os dados da sua filha? Como que ela vai continuar estudando? Como que eles vão gerar o boleto de pagamento? Como que vai deixar lá ela na lista de chamada, entendeu? Tem um problema de saúde, quem que vai ligar? Então, assim, essa questão do consentimento, ela é muito específica e a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, porque existem outras bases legais que podem ser utilizadas. Então, existem a questão de utilização de dados de saúde, né, dentro dos hospitais. Existem as questões de bases legais que são
mais focadas para órgão público, por exemplo, para fazer elaboração de políticas públicas, órgãos de pesquisa. Fico pensando em cartório, a gente já até conversou sobre isso, né? A quantidade de informações que existem em cartórios, em tabelonados de notas. Sim. Existe toda uma questão de informação que às vezes tem situações que são públicas e outras não. Sim. E tem até uma instrução normativa do CNJ que trata em relação a isso, regulamentando a questão de proteção de dados junto aos cartórios. Eles tinham um prazo legal para se adequarem, justamente pensando nisso. Então, uma das primeiras perguntas que você me fez foi sobre quem tem que se adequar ao LGPD. Então, não são só empresas. São todas as pessoas físicas e jurídicas que tratam dados direito pessoais, privado, direito público ou misto. Isso. Vai ter algum segmento que mais te procura? Ou que está mais em alta? Então, eu tenho visto um movimento muito interessante das empresas da área imobiliária em Goiás, assim, buscando não só a adequação à LGPD, mas também ter a ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação. Então, eu tenho sentido muito nesse segmento. E um outro segmento que me preocupa e que eu não vejo um movimento tão forte nesse sentido é a área hospitalar. Da saúde, né? Que tem dados extremamente sensíveis, que tem prontuário, que tem ali uma circulação de parte de medicação, de pessoas internas e externas, prestadores de serviço, que são vários dados ali que são compartilhados, exames. Então, por exemplo, você faz um exame numa determinada clínica, num determinado laboratório, esse exame é compartilhado diretamente com a secretária do médico. Uhum. Então, assim, tem alguns procedimentos... Tem os acessos remotos, né, que você divulga, login, senha. Tem a questão também das consultas online, sim, né? Então, assim, tem teleconsulta, né? Então, assim, tem várias questões que são sensíveis e que a gente precisa falar e precisa regulamentar. Né? Outro pessoal que nos incomoda também bastante essa parte de plano de saúde também, né? A gente está lá, sim, sempre a gente tem, não sei como chegam esses dados, né? São vazados, são dados às vezes não legais, mas sempre há essa provocação, né, na nossa tranquilidade aí de casa. Achei que você ia falar que é o marketing, esse pessoal que incomoda muito. É o marketing. Não é do marketing, não, mas é do comercial, tá ali do lado. A diretora do marketing, não pode falar isso, não. Tá acabando, né? A produção aqui, Saraiva, tá falando que tá finalizando. Eu tenho uma pergunta ainda. Voltando ao assunto que a gente estava falando lá sobre avanço tecnológico e tal, a gente estava falando ali fora, antes de começar, sobre essas inteligências artificiais que estão surgindo, né? Que elas têm um processamento de dados muito robusto. Eu queria saber se tem já alguma atualização na lei para esse ano, para regulamentar isso, ou como que funciona? Então, no ano passado, em dezembro, foi criado um grupo de trabalho junto ao Senado e foi feita uma proposta, né, de regulamentação para essa questão da inteligência artificial no Brasil. Hoje existem algumas legislações que tratam isso de forma mais esparsa e estamos trabalhando no sentido de regulamentar isso de forma mais concreta para que a gente tenha uma melhor utilização de todas essas informações que estão sendo coletadas. Então, tá só começando, né, essa questão de LGPD, tá? Sim, eu acho que a LGPD, né, foi uma legislação que, vamos dizer assim, inicial, já tínhamos outras, né? A gente tinha a Lei Carolina Dickmann, a gente tinha o Marco Civil da Internet, mas a LGPD, ela fez uma compilação de vários direitos, vários pontos que estavam sendo tratados em legislações esparsas. Então, assim, eu acho que é o ponto de partida para outras legislações mais aprofundadas que vão regulamentar esse assunto. E que é de extrema importância essa regulamentação, né? Já visto aí essa questão igual a gente estava comentando, do chat e de outras tecnologias, de outros aplicativos que estão sendo utilizados aí, que são utilizados para coletar nossas informações, nossa biometria. Então, isso precisa, sim, ser regulamentado para trazer mais segurança, tanto para os negócios quanto para nós, pessoas físicas.
A gente tá boa conversa, mas a gente tem visto aqui o pessoal do staff aqui, né? Estão fazendo... Tá todo mundo aqui, deu. Eu acho que a gente possivelmente pode ter que, né, ter mais uma conversa, alguma dilatação dessa conversa, alguns casos específicos, né? E fica aí a nossa deixa, Joana, para essas próximas conversas que a gente pode para tratar desse tema tão interessante, tão necessário e que pode gerar muita complicação ou não para o nosso meio ambiente aí, para a nossa comunidade aí em geral. O que eu queria só, né, um recadinho final, tá? É só falar essa questão que muitas vezes as pessoas enxergam, né, a LGPD como um custo, como um trabalho, e na verdade, se a gente analisar, a gente está fazendo um investimento pensando justamente na competitividade, na perenidade, na reputação da empresa no mercado. Então, assim, várias questões, até mesmo de gestão, são trabalhadas nesse processo. O Márcio acompanha, né, o presidente do Comitê de Compliance e de Privacidade da MAPA, ele acompanha isso de perto, ele pode falar. E a questão está relacionada também a questões de direcionamento de investimentos que vão ser feitos. Muitas vezes você está direcionando 100% do investimento para uma área e você poderia dividir isso para outra área para trazer essa proteção e essa segurança. E eu queria ver, né, com a nossa produção, se para quem está assistindo, se é possível deixar dúvidas, comentários no YouTube, porque aí depois eu me disponibilizo também a responder, ou se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser mandar para o nosso e-mail, compliance@mapa.com.br, que eu também estou à disposição, tá? Pode deixar comentário no YouTube, pode procurar a gente no Instagram, ou então entrar em contato pelo e-mail da Ana. Obrigada, eu estou à disposição. Sim, muito obrigada, gente. Ana, foi ótimo. Obrigada, Márcio, pela participação de vocês aqui. Foi muito produtivo, gostei muito do bate-papo. E é isso aí, pessoal. A gravação fica no YouTube, ela também vai para o Spotify e a gente se vê na próxima.